Olá! Começa agora o Notícias da Câmara desta quinta-feira, dia 23 de junho. E a Receita Federal abriu consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2022 e também as restituições residuais de anos anteriores. O dinheiro será pago no dia 30 de junho e para saber se tem direito ao valor, a consulta pode ser feita no site gov.br/Receita Federal ou ainda pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. E quem não conhece o Pequeno Príncipe, o famoso personagem criado pelo francês Saint-Exupéry? Estudiosos acreditam que o escritor passou por Natal e alguns elementos o inspiraram para escrever o livro, como o baobá, além das dunas e falésias. Bom, se é verdade ou não, aproveitando essa história, Natal vai contar com um roteiro por esses pontos turísticos possivelmente citados na publicação, que já foi traduzida em mais de 240 idiomas pelo mundo. A ideia do projeto O Passeio do Pequeno Príncipe é movimentar o turismo cultural de Natal com um roteiro inovador, pelos locais que foram citados no livro de Saint-Exupéry, que possivelmente se referiam a alguns pontos do Rio Grande do Norte. O nosso objetivo é exatamente criar novos produtos no destino Natal. E agora, com a passagem real que aqui esteve o Exupéry, que é o autor do Pequeno Príncipe, a gente sabe que o mundo é feito de criações, de ilusões em alguns momentos, mas se vender essa expectativa, aquilo que em algum momento no livro se entende que foi passado em Natal, a gente tem que dizer que é verdade, que foi Natal, que traga a pessoa para ver essa experiência de conhecer aquilo que Exupéry conheceu no passado e que ele pode conhecer no presente com uma cidade maravilhosa que além de tudo tem sol, tem mar e tem um carinho receptivo do nosso povo. Muitos intelectuais, como o advogado e escritor Diógenes da Cunha Lima, defendem que o escritor Saint-Exupéry passou por Natal e usou uma série de elementos que viu na cidade como inspiração para o Pequeno Príncipe. Veja que coisa, coincidência. Desenho do livro e Natal. Desenha dunas. Falésia, famosa barreira do inferno. Desenha um vulcão extinto, que o Rio Grande do Norte tem o único vulcão extinto de forma de vulcão do Brasil, que é o Cabugi. Tinha uma estrela cadente no desenho lá, que é o símbolo da nossa bandeira. Ele desenha os baobás, por coincidência, os três do Rio Grande do Norte, maiores, que são aquele baobá, o de Nísia Floresta, e o de Macaíba, todos são folhados como estão no Pequeno Príncipe. A ideia do projeto, desenvolvido pela jornalista e publicitária Silvia Cerejo, é que a cadeia de economia criativa de Natal e região metropolitana possa associar passagens do livro a pontos de visitação na cidade. A iniciativa foi aprovada pela Lei de Djalma Maranhão. O Passeio do Pequeno Príncipe vai roteirizar, vai criar um itinerário de por onde passou Saint-Exupéry e por onde e quais esses pontos que teriam inspirado a aparição desses itens, dessas coincidências que aparecem no livro, né? E a partir daí fomentar tanto a cadeia de economia criativa, né, os artesãos, produtores culturais, agentes de turismo também, para que se faça um movimento e que nas proximidades desses pontos possa se desenvolver também o artesanato, enfim, desde a gastronomia, lembrancinhas. E estamos vivendo o Junho Verde, um mês de conscientização sobre as dores de coluna, que pode ser reflexo de alguma doença que precisa ser investigada e tratada. No centro da cidade, local com grande fluxo de pessoas, é comum encontrar exemplos de má postura, o que pode ser reflexo de algum problema na coluna, como a escoliose. E para conscientizar sobre este problema de saúde, neste mês a área médica realiza uma campanha chamada Junho Verde, para chamar a atenção da sociedade sobre o assunto. Diferente do que muitos pensam, a escoliose não é causada pela má postura. Os médicos, fisioterapeutas e especialistas da área afirmam que ainda não há um estudo científico que comprove a origem do problema. Esse Junho Verde é exatamente para isso, para a gente proporcionar mais conhecimento sobre essa alteração da coluna e desmistificar muita coisa, como a má postura é o que causa a escoliose. De forma alguma. A escoliose, é a mais comum, que é a idiopática, não tem causa conhecida, 80% dos casos. A gente tem algumas teorias que ainda não tem assim, é isso que causa. Então, pode ter uma causa genética, pode ter uma causa hormonal. Segundo a fisioterapeuta, as dores na coluna também não são consequência da má postura.
causas, como o sedentarismo, podem estar por trás do incômodo. Dor é multifatorial. O que é isso? Tem várias causas envolvidas, né? Então, assim, aquela crença também, eu passo muito tempo sentado numa posição só, então é por isso que eu tenho dor? Não necessariamente. Aí a gente tem que ver, você pratica atividade física? Essa sua musculatura, se você fosse ativo, ela estaria preparada para as sobrecargas do dia a dia e isso não te causa, e ficar nessa posição muito tempo não te causaria dor. A gente tem que ver a questão da alimentação, a gente tem que ver a questão hormonal. Na fisioterapia, a escoliose pode ser tratada com exercícios específicos de correção. A gente vai fazer uma reprogramação motora, ou seja, do movimento desse paciente. O padrão da escoliose, que é basicamente o desvio lateral, a rotação da coluna e um achatamento das vértebras, já está impregnado lá na memória do paciente. Ele não se vê torto, ele não acha que está nesse padrão. Esses exercícios começam de maneira básica, o paciente sentado ou em pé, e depois, de acordo com a evolução do paciente, vão ser aplicados para as funções do dia a dia dele. Então, o meu paciente ele vai aprender a andar com o padrão de correção da escoliose, porque a gente anda todos os dias. Vai aprender a sentar e a levantar, a repetir o gesto esportivo. O tratamento cirúrgico da escoliose é recomendado para pacientes que passam dos 45 ou 50 graus de curvatura. A escoliose é uma deformidade da coluna, né, que começa a desviar a coluna do seu eixo, do centro. Né? Então, muitas vezes essas crianças ficam desequilibradas, né, com dificuldade de locomoção, muitas vezes começam a desenvolver dor crônica. Né, e a tendência é sempre piorar. Se ela estacionar na fase da adolescência ou quando adultos jovens, lá na fase de meia-idade ou quando está por volta dos 40, 50 anos, elas tendem a piorar novamente. Quando a gente indica cirurgia, o objetivo é corrigir essa deformidade, essas curvas que estão piorando, para que ela volte ao máximo o seu eixo, né, para o centro da coluna. E agora uma triste notícia, morreu a cerimonialista Ana Gruva. Ela lutava contra um câncer e não resistiu. Ana era conhecida pela bela voz e já esteve à frente do cerimonial do governo do estado. Atualmente chefiava o cerimonial da Prefeitura de Natal. O velório acontece no cemitério Morada da Paz, na rua São José, e o sepultamento está previsto para as 4 horas da tarde de hoje, no cemitério Parque da Passagem, Zona Norte de Natal. E agora a gente muda de assunto, vamos falar sobre esportes. Estão abertas as inscrições para o Balé Municipal de Natal. Hugo Fernandes. Estão abertas as inscrições para o Balé Municipal de Natal por meio da Escola Municipal de Dança Roosevelt Pimenta. Os interessados devem comparecer no período da manhã ao local, que funciona na sede da Funcart, localizada na Avenida Câmara Cascudo, número 434, no bairro de Cidade Alta. É preciso ter em mãos xerox da identidade ou CPF do aluno e do responsável, foto 3x4, comprovante de residência, laudo médico e declaração escolar. O telefone para mais informações é o 3232-4949 ou o 98819-8282. Hugo Fernandes para o Notícias da Câmara. E o SESC abriu inscrições para a edição 2022 dos Jogos dos Comerciários. Tarsila Costa tem mais informações. O número de vagas para os Jogos dos Comerciários 2022 é limitado de acordo com as regras do regulamento disponível no site sescrn.com.br. As vagas são destinadas ao público em geral, com exceção das modalidades de futebol de salão e society, exclusivas para os trabalhadores do comércio de bens, turismo e serviço, que contam com valores diferenciados na taxa de inscrição. Os atletas de Natal interessados em competir no futebol de salão, society, vôlei, basquete e queimada podem se inscrever pagando uma taxa de R$ 18,00, trabalhador do comércio, e R$ 30,00, público em geral. Já a natação recebe as solicitações a partir do dia 19 de setembro, nas centrais de relacionamento do SESC Zona Norte Portilândia, com taxa de inscrição por prova de R$ 12,00, trabalhador do comércio, e R$ 18,00, público geral. Em Mossoró, o início da inscrição acontece em 4 de julho, na central de relacionamento da Unidade para Society Futsal. Já a natação recebe inscrições a partir do dia 3 de outubro. Tarsila Costa para o Notícias da Câmara. E agora o nosso giro de notícias. G1 RN. RN tem pequena possibilidade de chuva em noite de São João, aponta em Parne.
no minuto. Natal registra pontos de alagamentos em todas as regiões. Tribuna do Norte. RN e mais 10 estados acionam STF contra mudanças no ICMS. Agora RN. Receita libera hoje consulta sobre restituição do imposto de renda. Grande ponto. TSE veta coligações distintas para governo estadual e Senado. Bom, eu me despeço por aqui. Até a próxima edição.